Olá pessoal, dando continuidade às soluções das questões da Olimpíada de Matemática do Rio Grande do Norte 2024, primeira fase, né, nível 3, tá? Vamos resolver agora a questão 6. Vamos lá? O enunciado dessa questão é bem direto. Quer saber qual o valor numérico dessa expressão, certo? E aí, para que a gente resolva o valor numérico dessa expressão, note que aqui nós temos uma raiz no denominador. Então, uma saída seria racionalizar esse denominador. Mas depois teríamos que fazer o mesmo com esse e depois com esse, e daria um trabalho danado. Então, vamos primeiro pensar assim, observar um padrão e tentar escrever o termo geral dessa sequência, tá certo? Olha, perceba o padrão. Primeiro, para ficar mais fácil, vamos olhar para esse aqui e verificar que vale a mesma coisa tanto para a primeira parcela como para a última, tá? Olhando para esse, na verdade, olhando para as três, observa que em cima é sempre 1, né? O numerador é sempre 1, certo? Agora, olhando para o denominador, considera esse 2 como se fosse n. Por quê? O 2 aparece aqui e aqui. Então, onde tiver 2, vou colocar n. E esse 3 vai ser n mais 1, porque 2 mais 1 não é 3? Se n é 2, vai ficar n mais 1. Como assim, professor? Assim, ó. Troca esse 2 por n e dentro da raiz é 2 mais 1, certo? Para dar 3. Então, vai ficar n mais 1. Ok? Aqui vai ficar n mais 1, que precisa estar dentro do parênteses, porque está multiplicando a raiz, que vai ser a raiz de n. Então, recapitulando, considerando somente essa parcela, trocando 2 por n, ou seja, fazendo o valor de n igual a 2, aqui vai ficar 2 mais 1, que é 3, n mais 1, esse 3, n mais 1, e esse 2, n. Veja que vale o mesmo para a primeira e para a última. Nesse caso da primeira, é como se n agora fosse 1. Então, n é 1. E aqui dentro vai ficar 1 mais 1, que dá 2. E aqui vai ficar 1 mais 1, multiplicando, que dá esse 2, vezes a raiz de 1, que não precisa aparecer. Por isso ela não apareceu, tá? Vale a mesma coisa aqui para o final, tá certo? Dessa vez, o n é 624. Por isso, dentro da raiz, apareceu 625, porque é 624 mais 1. Depois, 625 aqui, ó, 624 mais 1, que dá aquele 625. E depois a raiz de n, raiz de 624. Então, esse é o termo geral. Alguma dúvida até aí? Se tiver dúvida, já sabe, né? Posta nos comentários. Não tendo dúvida, agora é hora de fazer com o termo geral o que eu iria ter que fazer com cada uma dessas parcelas, que é racionalizar esse denominador. Para isso, ó, a gente vai multiplicar em cima e embaixo, tá? Por 1, que não vai mudar nada a multiplicação, né? Mas esse 1 vai ser o seguinte, vai ser esse termo aqui, trocando esse sinal de mais pelo sinal de menos. A gente chama isso de conjugado, tá? Então, vou escrever esse mesmo termo em cima e embaixo, tá? N raiz de n mais 1 menos n mais 1 vezes raiz de n, mesma coisa embaixo. Mesma coisa. Então, n raiz de n mais 1 menos n mais 1 raiz de n. Como em cima e embaixo é a mesma coisa, essa divisão dá 1, que multiplicando isso dá isso mesmo. Não alteramos o valor dessa expressão, ok? Muito bem. Em cima não tem nem o que multiplicar, né? Vamos trabalhar a parte de baixo? Então, vou trabalhar só a parte de baixo, tá certo? Porque em cima, 1 vezes isso é isso mesmo. Então, trabalhando só o denominador, nós temos o quê? Uma multiplicação da soma pela diferença de dois termos. É um produto notável, né? Se você quiser fazer chuveirinho, beleza. Mas se você conhece produto notável, você sabe que no produto da soma pela diferença de dois termos, vai ficar o quadrado do primeiro. Então, eu vou escrever isso aqui ao quadrado, ó.
é n que multiplica a raiz de n mais 1 ao quadrado. Então, é o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Isso aqui, ó. N mais 1 raiz de n ao quadrado. Vou abrir aqui um colchete. N mais 1 raiz de n ao quadrado. Certo? Então, só a parte de baixo, fazendo a multiplicação aí através de produto notável, ficamos com isso aqui. Uma diferença entre dois quadrados. Vamos simplificar essa expressão? Para isso, esse quadrado vem aqui para o n e esse quadrado vem para essa raiz. Vai ficar n ao quadrado, multiplicando o quê? Essa raiz cancela com esse quadrado, sobra só n mais 1, dentro do parênteses, tá? N mais 1. Menos, repetir aqui o sinal de menos, mesma coisa aqui, ó. Esse quadrado vem para o n mais 1 e vem para essa raiz. Vai ficar n mais 1 ao quadrado, n mais 1 ao quadrado, e quando esse quadrado vier para essa raiz, vai cancelar, vai sobrar só o n. Então, vezes n. Dúvidas nisso? Poste aí nos comentários, tá? Não tendo dúvidas, o que a gente vai fazer agora é chuveirinho. N ao quadrado vai multiplicar n, vai dar n ao cubo, e n ao quadrado vai multiplicar 1, vai dar n ao quadrado. Certo? Aqui, eu vou escrever menos n, tá? Menos n, e vou resolver esse produto notável aqui, que é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Se você tiver dúvidas nisso, tem que aprender produto notável, tá? Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, chegamos nisso. Bom, repete aqui esses dois termos, n ao cubo mais n ao quadrado, e aqui fazemos chuveirinho de novo. O nome dessa propriedade é propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Chuveirinho, né? Muito mais prático. Então, menos n ao cubo, menos 2n ao quadrado e menos n. Beleza? Finalmente, a gente consegue simplificar esse n ao quadrado com menos n ao cubo menos n ao cubo. N ao quadrado menos 2n ao quadrado dá menos n ao quadrado e menos n. Que a gente ainda pode, colocando menos n em evidência, escrever assim, ó. Menos n que multiplica n mais 1. Como é, professor? Olha, menos n vezes n dá menos n ao quadrado. Menos n vezes 1 dá menos n. Só para a gente ficar com essa expressão aqui, como sendo o quê? O resultado da simplificação aqui do denominador, né? Beleza? Então, agora a gente pode fazer o seguinte. O nosso termo geral, eu ainda estou trabalhando aqui com o termo geral, tá? Que a princípio era isso aqui. Ele vai ser possível ser escrito quando a gente multiplicou pelo conjugado. Vai ser escrito assim, ó. 1 vezes isso aqui, dá isso mesmo. Então, vou repetir a parte de cima, tá? E na parte de baixo, essa multiplicação, a gente fez todo esse desenvolvimento e chegou em menos n multiplicando n mais 1. Então, menos n multiplicando n mais 1. Olha o que eu vou fazer. Isso aqui é exatamente igual a isso, ó. Vou separar em duas frações, em que esse denominador serve para essa primeira parte e esse denominador também serve para essa segunda, tá? Então, eu vou escrever aqui n raiz de n mais 1 sobre esse denominador, menos n que multiplica n mais 1. E agora esse outro aqui, ó, n mais 1 raiz de n,
n mais 1 dentro do parênteses raiz de n sobre o mesmo denominador. Confere, né? Observa. Se tivéssemos com isso, quando os denominadores são iguais, a gente repete só uma vez e faz a conta em cima, que seria reescrever isso. Opa! Beleza? Por que eu fiz isso? Porque, olha só, vou poder simplificar esse n com esse n e esse n mais 1 com esse n mais 1. E vamos ficar assim, ó. Menos por mais dá menos, raiz de n mais 1 sobre o quê? N mais 1. E aqui, menos por menos dá mais, raiz de n sobre n, tá? Menos por menos deu mais, raiz de n sobre n. Isso nos faz concluir que a expressão k pode ser escrita por esse termo geral aqui ou por esse termo geral aqui, já que elas são equivalentes, tá certo? Vamos escrever a expressão k usando esse termo geral e olha o que vai acontecer. Então, k vai ser, atenção, quando n for 1, tá? Essa expressão aqui, quando n for 1, vai ficar menos raiz de 1 mais 1, menos raiz de 2, sobre 2. Conferindo, quando n for 1, ó, aqui vai ficar 2, raiz de 2, menos raiz de 2, sobre 2, porque vai ficar 1 mais 1, 2, beleza? E aqui vai ficar raiz de 1 sobre 1, mais raiz de 1 sobre 1, que dá 1, mas escreve assim por enquanto, tá bom? Agora, quando n for 2, aqui vai ficar menos raiz de 2 mais 1, que dá raiz de 3 sobre 3, menos raiz de 3 sobre 3. E aqui vai ficar raiz de 2 sobre 2, mais raiz de 2 sobre 2. Entendeu? Quando n for 1, temos isso. Quando n for 2, temos isso. Vamos fazer mais uma? Ou melhor, dá uma pausa e faz a próxima, ver se você acerta. Quando n for 3 aqui, vai ficar como? Menos raiz de 3 mais 1, raiz de 4, sobre 4, mais, quando n for 3, raiz de 3 sobre 3. Muito bem. Vamos pular para a última. Continua somando isso. E quando chega na última, n tem que ser quanto na última, gente? Observa, a gente falou sobre isso, né? N tem que ser 624. Então, aqui, quando n for 624, vai ficar como? Menos raiz de 624 mais 1, vai ficar raiz de 625 sobre 625, beleza? Mais raiz de 624 sobre 624. Raiz de 624 sobre 624. Certo, professor? Isso ajudou em quê? Olhe direitinho. Veja como ajudou. Observa. Esse primeiro termo aqui, ó, cancelou com esse termo. Tá? Esse primeiro termo aqui, da segunda parcela do n igual a 2, cancelou com esse termo. Isso vai acontecer sempre, de modo que esse termo vai ter um outro aqui que vai cancelar com ele, tá? E de modo que vai existir um outro termo que vai cancelar com esse. Veja se você tem dúvida nisso. Se tiver, poste aí nos comentários, tá? Percebam que, ao final de tudo isso, K vai ser somente esse termo aqui que sobrou, ó, que é raiz de 1 sobre 1, que dá 1, menos raiz de 625 sobre 625. Então, sobraram só esses dois, tá? A raiz de 625 é 25 sobre 625,
que simplificando, dá, dividindo em cima e embaixo por 25, dá 1 sobre 25. E resolvendo isso, sabe resolver isso? Dá uma pausa e resolve aí. Se não souber, vai dar 24 sobre 25. Se não souber, pergunta nos comentários, tá? 24 sobre 25, letra D. E aí, difícil, fácil, mais ou menos? Para finalizar esse vídeo, falar um spoiler para você aí que pensa em fazer qualquer curso na área de exatas, tá certo? Vocês vão estudar a disciplina de cálculo, e em algum momento vão estudar séries, saber se elas convergem, divergem. Vão ouvir falar de séries telescópicas, é o caso dessa aqui, tá certo? Onde elas vão ter vários termos que se cancelam, foi o que aconteceu aqui, tá bom? Então, qualquer dúvida, posta nos comentários. Se não tiver dúvida, até a nossa próxima aula. Valeu!